conosco nesta noite. Estamos aí nesse mês de alta temporada, alguns irmãos viajando, outros trabalhando, mas nós que viemos nesta noite adorar a Ele, exaltar o nome do Senhor, rendemos graças ao nosso Deus. Deus abençoe a nossa irmão Manuel, a irmã Elisvânia está ali, e vamos dizer para eles, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Manzélia estava em Goiânia, né? Esses dias agora vai ter netinho, vai ter caindo e voltando, estamos felizes, Deus abençoe, viu, irmã? Segunda, né? Quinta já é o netinho do irmão Geraldo. Graças a Deus por isso. Com muita alegria que nós queremos receber também a irmã Carmelita e o irmão José Ferreira. Aí esse casal congrega no Campo de Caldas, são meus ouvintes do programa Vencedores em Cristo, amigos da irmã Elisama. É uma alegria tê-los conosco. Que diremos a eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E também o irmão Juarez, está ali conosco. Dá um sinalzinho, irmão Juarez. Seja bem-vindo. Deus abençoe o senhor nesta noite. E a irmã, da irmã Cecília, né? A cunhada da irmã Cecília, Cândida, né? Que vamos dizer para ela com muita alegria, seja bem-vinda em nome de Jesus. E também estamos felizes, né? Com o retorno do nosso maestro Teixeira, da irmã Sueli, que estiveram esses dias fora para Brasília e sentimos falta de vocês também, viu? É uma alegria tê-los conosco, retornando. Cadê, irmãos? Irmão da orquestra, recebe lá. Graças a Deus por isso. Recebe eles aí. Tem mais alguém conosco, irmãos? Não, né? Nós vamos para a ministração da palavra. Eu quero liberar as crianças para a salinha, para o culto Kids e os adolescentes também. Mateus já está chegando aí. Ele mandou a mensagem. Chegou? Já está aqui. É porque ele passou a mensagem para mim que ele ia atrasar e eu não vi ele. Ele não pediu bênção, é por isso, está vendo? Podem ir os adolescentes também para o ensino bíblico na sala de vocês. Irmãos, eu disse para os irmãos que nesse mês de julho, Deus permitir, nós vamos terminar. Nós estamos falando sobre a caminhada para a terra prometida e trazendo ensinamentos importantes para a nossa vida. A Laura também, né, até terminar esse estágio lá, né, Laura? Deus abençoe a sua vida. Eu tenho orado por você e por Davi, meu sobrinho, que também vai de Goiânia para Uberlândia. Deus guarde vocês livre, né, de todos os males aí. Irmãos, abre a sua Bíblia, nós vamos ler alguns versículos. Josué, capítulo 12. E tirar algumas lições importantes. A palavra do Senhor, toda ela, como disse Paulo para Timóteo, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir. O capítulo 11 vai falar sobre as vitórias, nós falamos terça-feira passada, do 10, do 11, e hoje o capítulo que nós vamos ver, que é o 12 e o 13, nós vamos tirar lições desses dois capítulos. Capítulo 14, 15, 16, tudo vão trazer aí até o 17, 18, 19, está tudo dentro desse texto que nós falamos aí sobre as heranças. Nós não vamos entrar em herança por herança, mas nós vamos aí mostrar algumas coisas importantes que o Senhor tem para as nossas vidas. No capítulo de número 12, o versículo de 1, versículo 1 até o versículo 6,
Está ali no telão já. Eu vou ler o que está no telão para ficar a tradução da minha Bíblia um pouquinho diferente, essa de hoje. Estes, pois, são os reis da terra, os quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Amon até o monte Hermon e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e que senhorava desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Amon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, e até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon. E desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente, até o mar da Campina, o mar salgado para o oriente pelo caminho, de Bet-Gesimote, desde o sul abaixo, de Asdote-Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes que habitavam em Astarote e em Edrei. E assenhorava no monte Hermon, e em Salca, e em toda Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Macateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. Prossiga aí. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram, daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale no Líbano, até o monte Calvo, que sobe a Seir, e Josué a deu às tribos de Israel em possessão segundo as suas divisões. Aí até o versículo 7, aí tem o 8, mas nós vamos ler só até aí, por enquanto. Irmãos, nós vemos algumas coisas importantes. Eu estava lendo hoje, tirando um tempo, meditando nisso aqui também, que esse relato de Josué, ele é muito importante para nós compreendermos como Deus trabalha, como Deus cumpre as suas promessas, como Deus é fiel para com o seu povo. E a cada um de nós temos uma herança, nós teremos um galardão, nós também temos algo prometido pelo Senhor quando nós chegarmos na Canaã celestial. Vemos aqui, a gente lê esses capítulos, vai mostrar aí toda a complexidade política, geográfica daquela região, daquela época. E a primeira coisa que nós vamos observar, que o texto fez questão de mostrar, que Moisés havia já conquistado algumas destas terras aí, do outro lado do Jordão, e que Deus usa Josué para conquistar as outras além do Jordão. Ou seja, o que nós aprendemos com isso? Que cada um, Deus usa de uma maneira, Deus trabalha de uma forma, Deus tem um propósito determinado para cumprir as suas promessas no meio do seu povo. Ou seja, a cada geração, a cada liderança, a cada tempo, Deus realiza as suas promessas, Deus cumpre aquilo que Ele fala, porque Ele é fiel para cumprir os seus propósitos, a sua vontade. Sabemos que a igreja está esperando o maior cumprimento da história, que é o arrebatamento da igreja. Vai haver o arrebatamento, nós estamos esperando o arrebatamento. Eu até estava lendo isso e pensando algo importante, que alguns daqueles que trabalharam na seara do mestre, que conduziram o povo até determinado tempo, que eles também, como Moisés, morreram, mas deixaram o seu legado, cumpriram a sua missão, o propósito de Deus nas suas vidas, nas suas lideranças, nos seus chamados, e temos aí uma nova geração. Hoje eu estava vendo a postagem do pastor Josué,
e me lembro muito bem dela, o pastor Agenor também deve lembrar muito bem, e aprove o Senhor tomar para si a irmã Josefa, ela que era uma das irmãs da irmã Nega, esposa do pastor Jorge, e esposa do pastor, saudoso pastor André, que também já partiu para o Senhor, dirigiu o campo do Bandeirante em Goiânia. Então a irmã Josefa hoje também dormiu no Senhor. E a gente vê que são histórias de pessoas que deixaram um legado, que Deus cumpriu através da vida deles propósito, levar o povo, conduzir o povo até aqui e já descansa no Senhor agora. Como o próprio Moisés, ele é lembrado aqui como alguém que guerreou, como alguém que viu as promessas do Senhor já sendo cumpridas. Eu vejo algo tão maravilhoso aqui, que Deus usa de uma forma especial a vida desse homem, desse servo de Deus, para cumprir propósito. E o que a gente tira de lição para nós, já dentro desses primeiros versículos aqui, irmãos? Nós tiramos lições muito importantes mesmo, que Deus, Ele usa cada um de nós num comando para determinados propósitos na terra. E aí eu pergunto para mim e para você, nós estamos cumprindo os propósitos de Deus na nossa vida? Aquilo que Ele está colocando nas nossas mãos, nós temos feito? Nós estamos realizando aquilo que o Senhor nos entregou, aquilo que o Senhor nos chamou para cumprir os seus propósitos? E isso é importante para nossas vidas, porque esses homens foram usados para derrotarem inimigos terríveis que se levantavam contra Israel, reinos, nações idólatras, nações que perverteram a vontade do Senhor, que foram maldosas, fizeram atrocidades e que estavam ali, mas o Deus poderoso prometeu que eles venceriam esses exércitos, esse povo, e daria vitória para o seu povo. Por isso, irmãos, como povo de Deus, nós devemos confiar nas promessas do Senhor. Nós devemos estar arraigados na palavra de Cristo. Nós temos que permanecer firmes, cumprindo os propósitos de Deus na nossa vida. E é certo que cada um de nós temos propósito. E nós vemos aqui que quando fala sobre Josué, vai mostrar aqui que ele venceu ali, mencionaram 16 reis que governaram aqueles lugares, incluindo o rei de Jerusalém, eram poderosos, as suas cidades também eram poderosas, mas tinha uma coisa importante: Israel não tinha um rei como eles tinham. Israel não tinha um governo centralizado na pessoa humana como eles tinham. Mas Israel tinha o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, e aquele que governa sobre tudo e sobre todos é o Senhor. A igreja, irmãos, tem servos. Nós somos pastores, somos servos. Temos as nossas lideranças, que também são servos. Mas quem comanda a igreja, quem governa a igreja, quem governa a história, quem prometeu é aquele que está vivo, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tem o poder e tem a autoridade. Os homens se levantaram, os homens intentam, os homens tentam, os homens querem possuir o poder, a autoridade, mas o governo está na mão de Deus. A nossa vida está na mão de Deus. O inimigo se levanta, situações adversas sobrevêm, mas quem está no governo e no comando da nossa vida é o Senhor. Quem está no comando desta igreja é o Senhor. Quem está no comando deste ministério é o Senhor. Quem comanda o seu povo na terra é o nosso Deus. E é isso que nós devemos nos alegrar. É isso que nós devemos ter em mente, que vamos vencer batalhas, que vamos prosseguir na nossa caminhada, porque o governo está na mão de Deus. Tem muitas pessoas preocupadas com governos que estão liderando, mas a liderança está na mão do Senhor. E na mão dele tem vitória. Na mão dele tem estratégia. Na mão dele, irmãos, tem orientação. Na mão do Senhor, pode ficar tranquilo que ele sempre vai fazer o melhor para o seu povo. Sempre vai fazer o melhor na minha vida, na sua vida. Então o Senhor levanta
Josué. E quando nós vemos aqui, a primeira coisa que o capítulo 12 vai nos lembrar aqui, fazer a gente lembrar da grandeza, da vitória que Israel teve sobre todos os reis e conquistaram a terra prometida. Às vezes, muitos de nós olhamos para a nossa vida e entramos em determinadas situações igualzinho aquele povo. Aquele povo tinha hora que eles desorientavam e achavam que eles iriam morrer, que eles não iriam vencer, que os inimigos iriam destruí-los. Quantas vezes eles pensaram isso? E na nossa caminhada não é diferente, irmãos. Existem momentos na nossa vida que a gente pensa que nós não vamos sobressair mais. Que parece que o inimigo se levantou de uma forma tão terrível que parece que não tem mais solução e não sabemos mais como fazer. Mas, assim como Josué liderou aquele povo e eles venceram, nós também estamos debaixo da autoridade de Jesus. Ele vai liderar todas as coisas na nossa vida. Você pode adorá-lo nesta noite? Você pode levantar a sua mão para o céu e dizer: Senhor, toma o governo da minha vida. Governa todas as coisas, Pai, na minha vida. Coordena, instrui, fala, realiza da maneira que o Senhor quer realizar. Aleluia. Porque Ele é o verdadeiro comandante na frente desta batalha. Ele é o verdadeiro comandante. Eu acho tão importante Josafá, quando ele está diante daquela peleja, ele olha para o Senhor, ele clama ao Senhor, ele disse: Senhor, em nós não há força. Os nossos inimigos são muito fortes, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Essa é a diferença na vida do cristão. O inimigo da nossa alma, ele é forte. Não pense você, irmão, às vezes eu vejo muitas pessoas brincando com o inimigo. O inimigo é sagaz. O inimigo não é brinquedo, mas nós não temos nenhuma ligação com ele. A Bíblia é muito clara: maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. Com o inimigo nós devemos repreendê-lo, mandar sair no nome de Jesus, mas não temos nenhuma intimidade, não temos nenhuma conversa com ele. Assim como Josué, naquelas conquistas, naquela jornada, naquelas lutas terríveis ali, ele sabia que verdadeiramente quem guiava eles, quem dava as estratégias da batalha, era o próprio Deus. Irmãos, quantas situações na nossa vida que a gente precisa de parar e dizer: Senhor, me dê as estratégias para esta batalha. Porque existem situações na nossa vida que a gente nunca pensamos em passar por elas, ou até achávamos que jamais passaríamos por determinadas situações. Talvez nunca pensávamos que enfrentaríamos determinados inimigos na nossa caminhada, mas eles surgem, eles aparecem. E é por isso que o apóstolo Paulo disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E depois de haver feito tudo, ficar firmes, para que vocês possam vencer as astutas ciladas do inimigo. É necessário nós estarmos nos revestindo, irmãos, revestindo do poder de Deus, nos enchendo da palavra do Senhor, tendo uma vida consagrada a Deus, lendo a palavra, orando, buscando a presença do Senhor como Josué, ter intimidade com os céus. Hoje o que está faltando muitas vezes no nosso meio é termos intimidade com os céus, com Deus, com o Senhor. Termos intimidade com o Senhor. E precisamos urgentemente voltarmos a buscarmos a sabedoria que vem do alto, para que a gente possa parar de tomar tantas decisões tolas, entrar por tantos caminhos tortuosos e sofrer tantos dissabores por falta da orientação, de buscarmos a orientação do Senhor. E sem orientação de Deus, irmão, é prejuízo. Sem a orientação de Deus é passar vergonha diante do inimigo. É como aqueles filhos de Simão,
que foram tentar enfrentar o inimigo só porque viram Paulo, acharam bonito, e foram tentar. E os demônios deram uma pisa neles, envergonharam eles, disseram que Jesus, eles sabiam muito bem quem era, conhecia Paulo, mas e eles? Quem eles eram? Tem muito cristão assim, irmão. O inimigo está dizendo, quem é você para enfrentar com as suas armas carnais? Mas quando o crente está revestido das armas espirituais, como Josué, aleluia, ele sabia que a vitória seria garantida quando Deus dava as orientações para ele. E isso é importante, nós atentarmos para as orientações que o Senhor deu para ele. Eu acho tão interessante porque quando nós olhamos para isso, algo importante vai trazer para as nossas vidas aqui. Israel tinha uma promessa de uma terra prometida. A igreja do Senhor, irmãos, tem uma promessa de um lar que está preparado para nós. Assim como o povo de Israel, eles tinham que lutar. Nós também temos que lutar. Irmãos, nós temos que estar vigilantes, com a espada afiada, contra as astutas ciladas do inimigo. A nossa vida, a nossa caminhada cristã, nós temos batalhas para vencermos. Temos que vencer a nós mesmos, a nossa carne. Vencemos o mundo. A Bíblia diz que o que vence o mundo é a nossa fé. É uma fé arraigada em Cristo. É uma fé estabelecida na rocha que é Jesus. Quantos cristãos não estão tendo força de vencer esse mundo? O mundo está tragando eles. Tragando de todas as formas. De todas as maneiras. O inimigo tem usado este mundo, irmãos, com estratégias terríveis. E muitos não estão apercebidos. Estão caindo nas astutas ciladas do inimigo. Nos laços que o adversário tem armado. E achando que é de Deus. Pensando que Deus está nisso. E quando vai ver, trazendo dores, angústias, dissabores, frieza espiritual. Frieza espiritual. Quantas pessoas, irmãos, estão numa frieza espiritual tão grande, não conseguem mais ficar num culto desse para aprender a palavra de Deus. Não dão conta de dobrar o joelho mais 10 minutos para clamar ao Senhor. Não sabe o dia que pegou a Bíblia para ler. Frieza espiritual. Mas o pior de tudo é que estão acomodados, achando que está tudo bem. E isso é um problema muito sério. E quando chega no culto de domingo, na ceia do Senhor, quer ver os céus abrindo e fogo descendo e estalando para todo lado. Mas coração endurecidos, pedrificados, desobedientes. Deus fala e não querem consertar, não queremos às vezes consertar. Deus está mostrando o caminho, a gente está indo para o outro. Deus está falando de uma forma e a gente fazendo de outra. Mas, como nós aprendemos aqui, nós vemos que tantos inimigos tentaram afastar Israel do propósito de Deus, do caminho que Deus tinha traçado, mas eles ali, na liderança de Josué, eles venceram as batalhas. Irmãos, cuidado. João escrevendo diz, filhinhos, é já a última hora. É hora de despertarmos do sono. É hora de estarmos alerta. Irmãos, a qualquer momento esta igreja vai desaparecer. Esse povo vai desaparecer. E será muito triste, irmãos, para aqueles que ficarem. Eu tinha um amigo que dizia assim, não, mas se eu ficar na grande tribulação não tem problema não, porque eu vou ter uma outra chance. Eu disse, se você não sabe ser crente, não dá conta de ser crente agora, no tempo da graça, na grande tribulação você vai dar conta de ser fiel? Meu Deus! Irmãos, a gente tem que ser fiel hoje. Preparado hoje. Vencer o mundo hoje. Vencer o inimigo hoje. É hoje que Deus quer nos dar essas estratégias. E Jesus está conosco.
Todos nós temos batalhas diárias. A gente acorda, nós acordamos pela manhã, oramos a Deus e pedimos para o Senhor, irmão, porque a gente não sabe como vai terminar o nosso dia. Ele pode começar com lágrimas e terminar com alegria. Ele pode começar com alegria e terminar com lágrimas, com perdas, com danos. Mas se o Senhor estiver conosco, se nós estivermos revestidos pelo poder de Deus, nós venceremos as nossas batalhas diárias. E todos os dias, irmãos, nós temos batalhas para vencer. Todos os dias nós temos situações para resolver. Nós temos coisas para fazer. E precisamos da presença de Jesus na nossa vida. Que nesta noite nós possamos dizer: Senhor, venha me liderar, lidera a minha mente, lidera os meus pensamentos, lidera os meus olhos, lidera os meus lábios, lidera os meus ouvidos, lidera a minha vida, governa a minha vida, Senhor, para que eu possa vencer as minhas batalhas diárias. E às vezes as nossas batalhas diárias, irmão, a gente não vai ter ninguém lá. É só a gente, Jesus e a batalha. Somos apenas nós. E às vezes a gente ainda quer jogar a culpa em alguém e dizer: eu não tenho ninguém para orar por mim. Ah, se o pastor pudesse vir aqui para me orientar nesta hora. Se alguém pudesse. Mas o Senhor está dizendo: se você está com a palavra, se você tem buscado a presença do Espírito Santo, é só clamar. Jesus está contigo na batalha. Ele vai trazer as instruções necessárias para nós vencermos a batalha. Aleluia. E o capítulo 12 também nos mostra, nos traz coisas maravilhosas, porque vai trazer para nós também o poder da glória de Deus. Eles venceram porque havia um poder de Deus sobre eles. Havia uma glória de Deus sobre eles. Irmãos, a igreja é vitoriosa porque há um poder de Deus sobre a vida dos crentes. Há um poder de Deus sobre a igreja. Você não tem noção de quando um crente dobra o joelho, que tem intimidade, irmão, que poder que tem na vida desse crente. Abala o inferno, mexe no mundo espiritual, muda a circunstância. Irmãos, há um poder de Deus sobre a vida da igreja. Podem criticar a igreja, podem menosprezar a igreja, podem desvalorizar a igreja, mas quando a igreja é unida, ela começa a clamar, como foi lá na casa da irmã Maria, quando eles estavam clamando, o anjo foi lá na prisão, mataram Tiago, mas o anjo foi lá e trouxe Pedro, ileso, e bateu na porta e entrou, porque havia uma igreja de oração. Havia um povo buscando. Tem poder sobre nós, irmãos. Há um poder sobrenatural de Jesus sobre a nossa vida. Ele nos deu poder para expulsar demônio, para pisar em serpentes, escorpiões, repreender enfermidades. Nós precisamos de usar esse poder que está disponível para nossas vidas. Jesus disse: eis que eu vos dou poder. Eu vos dou poder. Mas quando a luta chega, as adversidades chegam, parece que a gente esquece disso e a gente entra no fraqueza. Não posso, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas aquele que está revestido, ele se levanta e diz como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e no tempo certo ele se levantará. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Aleluia! Convicção, a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas, aleluia, e confiar que no nome de Jesus, irmãos, e olhar para o Senhor, sabendo que a nossa vitória está garantida em Cristo Jesus. Às vezes, quando a luta é tão grande, a gente pensa que vai fraquejar. Muitas vezes aconteceu isso comigo, mas eu me lembro das promessas do Senhor. Eu digo: Senhor, eu creio na vitória. Quem falou comigo não foi homem para mentir. Quem falou comigo não foi alguém querendo me ludibriar. Quem falou comigo foi o Senhor, que é Deus vivo, que é fiel para prometer e cumprir aquilo que o Senhor promete. Levanta a sua cabeça nesta noite, meu irmão.
Se Deus prometeu, fica na posição, fica na brecha, fica naquilo que o Senhor tem mandado, porque Ele vai entrar com a providência, Ele é fiel para cumprir. Às vezes, quando algumas situações adversas da minha vida me faz chorar, me faz às vezes olhar para a luta, e eu começo a lembrar, eu digo, mas Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir, e Ele vai cumprir. Aleluia. Às vezes até oro, eu digo, Senhor, o Senhor não me trouxe para esta cidade para me envergonhar, para me deixar caído. Não, o Senhor me trouxe para fazer a tua obra, fez promessa, tem estado comigo, tenho visto o resultado da tua mão. E o nosso Deus é fiel para cumprir. Isso alimenta a nossa alma, isso fortalece o nosso ser. Aleluia. E o capítulo 13, irmãos, traz algo importante. Vamos ler aqui o versículo de número 1, põe aí para mim. Eu acho interessante o que Deus fala para Josué. Eu tirei uma lição muito importante para mim nesse versículo 1. Era, porém, Josué entrando em dias, e disse-lhe o Senhor, o que o Senhor falou para ele? Já estás velho, Josué, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Esse Deus é sério, né, irmã Ruth? Minhas irmãs, vocês estão pensando que a caminhada parou? O que Deus estava falando para Josué? Que ele estava na idade avançada, mas que ainda tinha muito trabalho para ser feito. E que Deus não ia colocar outro não, era Ele mesmo. Era Ele mesmo, pastor Valdir. Aleluia! Glória a Deus, a promessa ia cumprir nos dias de Josué ainda. Você vai ver lá no finalzinho, de um dos capítulos aí, deixa eu até ver qual que é aqui, do capítulo 19, você vai ver lá no finalzinho, a herança de Josué, ele recebendo a sua herança. Mas Josué tinha um companheiro animado. Irmãos, que coisa boa é quando a gente tem alguém animado perto da gente. Ele tinha o Caleb, 85 anos, doidinho para possuir a terra. Não esqueceu do que Moisés conversou com ele lá atrás. E ele disse, olha, Josué, aquilo era injeção de ânimo para Josué. Josué, estou com 85, hein? Deus falou, já passaram mais de 40 anos. Mas eu quero dizer para você, Josué, que eu estou com o mesmo vigor, quando eu tinha os 40. Para entrar, para lutar, para vencer, para possuir. E eu quero a parte que Moisés me prometeu. Eu não quero outra, não importa o inimigo que está lá dentro. Mas eu vou entrar, eu vou possuir e vou tomar posse. Ei, irmão, a Bíblia diz que os velhos florescerão na casa do Senhor e ainda darão fruto. Se você está com a idade avançada e ainda não partiu para a eternidade, porque ainda há trabalho para ser feito, ainda há promessa de Deus para cumprir na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor ainda há muitíssima terra para possuir. Ainda há muito trabalho para ser feito. As terras ainda iam ser conquistadas. Mas ele deveria ser forte, corajoso, liderar até o fim. Aleluia! Para que eles pudessem cumprir a missão que Deus havia dado. Irmãos, que coisa maravilhosa. É a gente poder chegar no final da nossa jornada como o apóstolo Paulo. Com a cabeça erguida, e dizendo, combati o bom combate. Não largou a carreira na metade, terminei a carreira, e guardei a fé. E agora eu já estou indo, tem uma coroa me esperando, mas aí ele faz a lembrança, não é só para mim não,
mas também é para todos aqueles permanecerem firmes e amarem a sua vinda. Firmes com o Senhor, avante. Por isso, irmão, o Senhor não disse para ele: Josué, você já está velho, você já está descartado, meu filho, agora eu já vou colocar outro no seu lugar. Não foi isso, não. Ele disse: ainda há muito trabalho. Eu sei que você já não tem mais a mesma força, Josué. Eu sei que a idade chegou. Eu sei que os seus dias se aproximaram, mas ainda tem trabalho para você também. Ainda a missão não terminou. Irmão, a aposentadoria do crente é quando ele chega na eternidade. Enquanto ele está aqui, ainda há trabalho para ser feito. Há trabalho. Ah, pastor, mas eu já estou de idade. Tem trabalho para você, irmã. A Bíblia diz que as mais velhas ensinem as mais novas a amar os seus maridos, cuidar bem dos seus filhos e serem boas donas de casa. Tem trabalho. Os mais velhos sejam conselheiros, anciãos dos mais jovens. E é isso que nós temos na obra de Deus. Talvez você não tenha mais o vigor para subir no altar, para sair evangelizando por aí, mas você pode ensinar uma nova convertida, minha irmã. Ainda há trabalho. Tem muitas mulheres novas, minhas irmãs, chegando na casa do Senhor, que precisam de ser admoestadas, aconselhadas, ensinadas, e são vocês, minhas irmãs, que Deus tem deixado com vida para aconselhar estas mais novas. Há muitos homens, jovens obreiros, Deus ainda tem deixado com vida para vocês, irmãos, aconselhar os mais novos. E às vezes a gente diz: eu não tenho nada para fazer na obra. Não tem porque não põe a mão. Não tem porque não vai. Porque não se posiciona, porque há trabalho para ser feito. Há trabalho. Ontem eu estive ali na casa do pastor Agenor, eu achei interessante a irmã Ivani. Ela falou: pastor Valdir vai vir me ver? Mas a irmã Maria, aquele homem é sério, é um homem de Deus. Isso, irmãos, alegra o coração da gente. Ela também já é uma anciã. E o que a gente vê? Algo importante. Irmãos, talvez você não pode fazer muita coisa, mas faça como o pastor Valdir fez hoje. Vai fazer uma visita. Faça uma ligação. Venha para o ciclo de oração. Dobrar os seus joelhos. Nós temos irmãs aqui que podiam estar em casa, já cansadas da lida, trabalharam muito, criaram seus filhos, fizeram a obra, poderia dizer: não, vou deixar para mais nova, o frio que está fazendo, quando eu chego elas já estão aqui primeiro do que eu, já de joelho dobrado orando, clamando, e às vezes eu fico até com vergonha, porque eu moro em frente, às vezes atraso, perca a hora, e elas estão aqui dizendo: abençoa o nosso pastor, dá estratégia, dá sabedoria, irmãos, glorifique a Deus pelos anciãos que tem nesta casa de oração. Eu sempre digo para elas aqui: irmãs, eu oro para Deus acrescentar os anos de vida com saúde. Não vão embora agora não, esta igreja precisa de vocês. Ramande canta labaço de comanaias. Deus estava dizendo: Josué, a caminhada ainda não terminou. Os seus dias são muitos ainda, tem algumas coisas para fazerem, ainda há algo para ser conquistado. Eu tenho consciência da sua idade, dos seus dias. Deus não vai requerer nada além daquilo que a gente possa suportar, meus irmãos. Ele sabe de tudo, das nossas limitações. Louvado seja o teu nome, Senhor. E é nesse momento tão importante, tão significativo, que nós precisamos de entender aquilo que o Senhor estava falando para Josué, que ainda precisavam ser tomadas algumas decisões, algumas tarefas. Aleluia. Versículo 2. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Gesur. Desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se conta ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus: o de Gaza, o de Asdod, e o de Asquelon, e o de Gate, e o de Ecrom, e os aveus. Desde o sul, também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao termo dos amorreus. E Deus foi mostrando para ele
o que ainda estava faltando. O que eu tiro de lição para isto aqui, meus irmãos? Algo muito importante. Deus falando para Josué, são essas aqui ainda as vitórias que serão alcançadas. Ainda tem essas coisas para serem feitas. Mas Deus estava com Josué. Se Deus está conosco, irmão, nós vamos cumprir a nossa missão. Se Deus está conosco, nós vamos chegar até o final da nossa jornada. Aleluia! E Josué, o Senhor traz para ele isso aqui, e ele dá as instruções a Josué, como ele deveria dividir a terra, como ele deveria fazer ali entre as tribos, para garantir que cada tribo tivesse a sua porção na herança. Senhor, enquanto Josué não cumpriu isso aqui, o Senhor não levou Josué. Josué, isso aqui mostra algo muito interessante na nossa vida. O nosso Deus é um Deus ordeiro. Aleluia. Cada um deles, irmãos. Essas folhas ficaram muito grandes, eu não dei conta de resumir, fui mandando, e a Sidmar imprimiu para mim aí. Mas, algo importante. Deus entregou na mão de cada tribo a sua parte, e cada um deveria realizar, assumir a sua parte. Ou seja, cada um deles deveriam guerrear, conquistar e tomar posse da sua parte. O povo era um só, mas as tribos eram 12. A igreja é uma só, mas como membros do corpo de Cristo, nós somos muitos. E cada um tem uma tarefa para ser realizada. Cada um Deus usa de uma maneira, para cada um de nós Deus entrega uma tarefa. Por isso, irmão, que crente não precisa ter inveja um do outro, crente não precisa de querer impedir o crescimento do ministério de alguém, sentir ciúme, nada disso. Porque para cada um, Deus tem a sua tarefa para que seja realizada. E nenhuma das tarefas que Deus dá é menos do que a outra. Deus olha como uma tarefa. A um, quando ele distribui os talentos, para um ele deu um talento, para outro ele deu mais outro tanto, para outro ele deu mais outro tanto, mas todos tinham o seu valor. Todos tinham uma tarefa para serem realizadas na obra de Deus, para a realização do plano divino. Irmãos, como eu já disse, a igreja é uma só, mas os membros são muitos. Cada um de nós, irmãos, precisamos nos posicionarmos para realizar, para que Deus realize os seus planos através das nossas vidas. Tem lugar que você vai, que ninguém desta igreja vai, mas Deus te leva por causa de uma alma. Existem pessoas que você conhece, que talvez eu nunca vou conhecer nesta terra, mas Deus vai te usar para ser um instrumento na vida dessas pessoas. Todos nós temos uma tarefa para ser realizada. O que nós precisamos é nos colocarmos na brecha e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu quero cumprir a tarefa que o Senhor me deu. Eu quero cumprir a missão que o Senhor colocou na minha mão para que eu possa cumprir. E esse capítulo mostra que a divisão das terras, simbolizando algo importante, o cumprimento das promessas de Deus na vida de Israel. E da mesma maneira, irmãos, Deus tem cumprido as suas promessas na vida da sua igreja, no meio do seu povo. Deus tem cumprido as suas promessas. E Ele vai continuar cumprindo as promessas, porque Ele é fiel. E destaca esse capítulo 13, a importância de cada tribo na construção da sua identidade nacional. Cada tribo tinha sua bandeira, não era assim, maestro? A gente até vê alguém fazendo algum trabalho de missão e coloca lá Judá, representado por um leão. Cada tribo representando, algo representando aquela tribo. Cada um tinha a sua bandeira e marcava o seu território e cuidava da parte que Deus deu. Irmãos,
esta parte pode ser a sua casa, que Deus te deu para cuidar. Uma herança que Deus te deu. Sua família, seu ministério. Eu me recordo muito bem do pastor Ciro, quando eu fui consagrado a presbítero, e ele disse assim para nós, obreiros. Ele disse, olha, até aqui eu ensinei vocês, eu dei o nome de vocês para o pastor Jorge consagrar, mas quem vai zelar por esse ministério está na mão de vocês. É vocês que vão zelar. Se você zelar, você será um bom obreiro. Se você não zelar, você será um mau obreiro. Se você for um bom obreiro, tem recompensa para o bom obreiro. Se você for um mau obreiro, também tem juízo para ele. Então, meus irmãos, a vida cristã, a importância da nossa identidade no lugar que Deus nos coloca, é de suma importância, porque cada tribo tinha, cada líder de cada tribo tinha a responsabilidade de promover a unidade dentro da sua tribo. Dentro da sua tribo. E isso é maravilhoso. Até na igreja. Às vezes temos o departamento de mulheres, de homens, de jovens, de crianças, adolescentes. Cada líder tem a responsabilidade de cuidar daquilo que foi entregue, promover a unidade, a comunhão, valorizar, unir, prosseguir para o crescimento, para o desenvolvimento, para alcançar objetivos comuns. A igreja é uma só, mas temos o departamento de mulheres. Para que existe o departamento das amadas do Pai? Para um objetivo: unir as irmãs, fortalecer as irmãs, fazer um trabalho com as irmãs, para promover aí o crescimento do trabalho feminino. Dos jovens, da mesma maneira. Dos homens, da mesma maneira. A orquestra, da mesma forma. Departamento de diaconal, da mesma maneira. Alcançar comuns objetivos. Coisas importantes, mas sempre lembrando que tudo que nós fizemos buscando a glória de Deus em nossas ações. Irmãos, tudo que fizermos, seja na nossa casa, seja na casa de Deus, ou em qualquer lugar, devemos buscar a glória de Deus. É para glorificar o nome do Senhor. É para exaltar o nome do Senhor. E eu fecho a palavra de hoje, trazendo algumas aplicações importantes para o fechamento. Temos ali 3 minutos para fazer isso. E uma das aplicações práticas, evidentes na nossa vida, é reconhecer as bênçãos que Deus nos deu ao longo da nossa jornada. Primeiro, irmão, nós devemos lembrar quantas bênçãos Deus já nos deu, desde que nós aceitamos a Jesus e estamos prosseguindo nesta caminhada. Se tem 50 anos de crente, 50 anos de bênção. Quantas bênçãos Deus te deu? Como disse o hino da nossa harpa, conta quantas bênçãos são. Será que a gente consegue contar, irmãos? Será que tem alguém aqui que pode dizer, pastor, eu lembro de todas as bênçãos que Deus me deu? Uma a uma. O irmão contou uma bênção no domingo, a irmã Raquel veio, foi impulsionada por aquele testemunho, colocou em prática na sua vida, domingo também estava testemunhando. É assim que Deus trabalha. É desta forma que Deus age. Irmãos, reconheça na sua caminhada quantas bênçãos Deus nos deu. Deus não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Senhor. Glória a Deus por isso. E para isso, nós temos algo importante na nossa vida. Anteontem eu estava falando sobre isso com o pastor Isaías. Algo importante sobre nós termos gratidão e celebrarmos o Senhor na nossa casa. Hoje, irmãos, até para o pastor fazer uma visita, às vezes não é fácil. Às vezes, pastor, semana que vem, algumas pessoas, outros amam visita do pastor. Mas a gente não está mais reunindo para celebrar, irmão. Os nossos lares
eram abertos para cultos de gratidão. A gente fazia o aniversário, chamava a igreja. Podia não ter bolo para comer. Irmão, vem agradecer comigo. Fazia um culto. Hoje compra uma casa, não chama ninguém, nem o pastor para ir lá orar. Irmãos, precisamos. Talvez você pode dizer, pastor, o senhor está falando isso por mim, porque eu comprei. Eu estou falando para todos nós, irmão. Para toda a igreja. Precisamos celebrar com gratidão ao Senhor. Eu não vou chamar a igreja, não. Minha casa está novinha, menino vem, não sei o quê. Irmão, chame, clama dentro do teu lar. Faça culto de adoração. A nossa igreja Assembleia de Deus era a igreja que mais fazia culto nos lares. A gente entregou essa missão para a Videira, para outras igrejas que estão fazendo os cultos nos lares. E a gente está dentro de casa, brigando, criando encrenca, maltratando o cachorro, pisando no gato, xingando a mulher, brigando com os filhos, vendo que não presta no celular, menos adorando o nome do Senhor dentro da nossa casa. Menos fazendo adoração ao nome do Senhor. Aí a gente adoece, aí tem medo de morrer, aí, irmãos, vem orar aqui em casa. Vamos celebrar ao Senhor. Não estou falando toda semana, mas marque, vamos marcar. Eu até falei com o pastor Isaías, eu tenho culto para fazer na casa, o irmão antes me pediu um culto. Tem uma outra irmã que me pediu um culto, a missionária Adriana, e nós vamos marcar, nós vamos celebrar, nós vamos adorar, nós vamos glorificar. Eu quero fazer um culto na minha casa. Falei para o Felipe, você mudou, chama os irmãos, vamos fazer um culto dentro dessa casa aqui. Esse pátio aqui dá para fazer um culto abençoado, vamos fazer um culto. Vamos declarar que Jesus é o Senhor desta casa. Vamos profetizar, vamos glorificar, meu filho, Deus dentro dessa casa sua, porque o mundo espiritual aqui vai saber que há uma glória de Deus nesse lugar. Ele disse, vamos fazer mesmo, pai. Vamos fazer mesmo. Adorar o Senhor, glorificar o nosso Deus. Vamos celebrar ao Senhor, igreja. Quantas bênçãos Deus tem nos dado. A sua casa não cabe muito, chama meia dúzia, mas faz. Vamos adorar, vamos glorificar o nome do Senhor. Se coloque em pé. Quando essas tribos entraram, eles deveriam lembrar, honrar o nome do Senhor. Deus nos dá as bênçãos. Irmão, lembra quando você andava de a pé? Eu lembro, missionária Ruth, que quando eu trabalhava no aeroporto, eu era recém-casado. A Miriam estava grávida tinha uns 3 anos de casado. A Miriam estava grávida do Mateus. E quem conhece aquela avenida lá de Goiânia, ali no Santa Genoveva, a irmã Nezinha morou por ali, ela sabe. Quando chove, aquele ali não tem nem jeito de passar, né, irmã Nezinha? Parece que é um rio formando naquela avenida que desce, que vai lá para o Guanabara. E eu lembro que eu ficava com dó da Miriam, às vezes nosso horário de trabalho no aeroporto era diferente um do outro. E eu arregaçava a calça e pegava ela no braço para atravessar aquele enxurro. E tinha dia que eu ia trabalhar depois do almoço, às 14 horas, um sol tão castigante, eu dizia, meu Deus, mande uma carona para mim. E aí tinha uma pessoa que trabalhava no aeroporto, tinha um Fusca velhinho, sujo. Mas quando parava perto de mim, eu dava glória a Deus, eu dizia. E eu aprendi assim, irmãos, a ser grato ao Senhor. E às vezes Deus nos dá um carro hoje tão bom, e a gente não quer levar um irmão em casa. Que a gente sabe, às vezes a gente passa perto dele, sabe que mora perto da gente, a gente é incapaz de colocar no carro e dizer, vamos comigo, irmão, eu sei o que é pedir carona, eu sei o que é andar a pé, eu sei o que é sofrer. Por isso, vamos celebrar. Deus te deu bênçãos. Essas bênçãos, nós não somos cisterna rota. Não, nós somos fontes. Que Deus nos use. Assim como aquelas tribos uniram. Um ajudou o outro, venceram, conquistaram a terra. E ultrapassaram as barreiras e venceram juntos. Igreja, vamos vencer junto. Esse mundo aí fora não presta. O egoísmo,
a falta de amor, estão terrivelmente, mas Jesus ainda tem uma noiva pura, lavada, remida, comprada, que usa misericórdia, bondade. Todas as coisas estão sobre a noiva do Cordeiro, porque nós temos o fruto do Espírito. Aleluia. Você sabe o que é passar necessidade, irmão? Hoje Deus te abençoou, traga para assistência social, abençoa a vida de alguém, traga para a oferta missionária, faça algo por alguém. Vamos celebrar as vitórias que Deus tem nos dado. Vamos ser úteis para toda boa obra. Soberano e eterno Deus, obrigado pela tua palavra. Assim como aquele povo estava numa caminhada, em uma jornada, e ainda estavam, Senhor, próximos da vitória.